Oba, que legal! Chegou um dia de mais um programa inédito do Flávio Prado Entre Amigos. Desta vez, um amigão, hein, de muito tempo, Celso Cardoso. Pois é, o Celso que trabalhou comigo durante um tempão na TV Gazeta. Quando eu saí, ele saiu também. Nós vamos contar um pouco dessa história. Tem relação uma coisa com outra? Não tem. O que aconteceu? O que o Celso está fazendo agora, né? O Celso não saiu da mídia nem um minuto, né? A gente sabe disso. Mas como é que está a vida dele? O que ele está fazendo? O Celso está feliz? Está preocupado? Está arrependido? O Celso pediu demissão da Gazeta, né? Eu estou dando spoiler aqui, então. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir a você que continue nos ajudando. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe o nosso material, dê a sua opinião. É muito importante você fazer o seu comentário. Acione o sininho também, porque nós mandamos vídeos inéditos todos os dias. Você vai ter sempre um aviso sobre esses vídeos. É fundamental para a gente que você se manifeste, porque aí o nosso algoritmo mostra a relevância, né? O algoritmo diz: esse trabalho é relevante. Isso vai nos ajudar bastante. E a gente quer preservar a memória de muita gente, contando histórias de forma diferente, pessoas falando da vida delas de uma forma inédita, de uma maneira que nunca falaram. Esse é o nosso objetivo com esse trabalho. E é importante que você também dê a sua opinião a respeito. Agora, eu tenho reparado nas análises que ainda a maioria dos que entram no nosso canal não são inscritos. Então eles entram, dão uma olhadinha, gostam, deixam comentário, mas não se inscreve. Gente, por favor, é só dar um cliquezinho e você vai ajudar a gente pra caramba, tá bom? Então, dá essa colher de chá pra nós, inscreva-se no nosso canal. Vamos transformar em maioria o que hoje ainda não é maioria. Aqueles que entram no nosso canal são os inscritos. Quero agradecer também aos nossos queridos parceiros comerciais. Eu tiro óculos para ler, vocês já repararam, né? Porque eu sou míope, é assim mesmo que funciona. Eu quero falar do maravilhoso grupo Roll Center, distribuidora de rolamentos e peças, correias transportadoras, correntes, engrenagens. O pessoal lá do Wesley Boca fazendo um trabalho extraordinário, crescendo cada dia mais esse grupo Roll Center. É espetacular, é uma honra falar dessa empresa que está crescendo tanto em todo o Brasil. Falar também da CrossFox Elétrica, maravilhosa empresa especializada em cobre nu, mas que também está cuidando muito nesse momento das energias renováveis. Está falando de energia eólica, está falando de energia solar, trabalhando diretamente para que a gente mude o nosso meio ambiente para muito melhor. E os cabos da Telefio, né, o menor cabo do Brasil, que estão conectados com a CrossFox para que a qualidade esteja sempre em primeiro lugar. Super abraço para o Paulo Henrique Durce, super abraço para o Alisson Gris, que aliás deu uma entrevista no Conexão CrossFox, que é um trabalho que a gente faz. Entra lá e dá uma olhadinha, você vai ver que legal. A história do Alisson, a história do começo da CrossFox, vale muito a pena. Conexão CrossFox, você entra lá, você vai adorar, você vai gostar bastante também desse trabalho. Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Essa tinta é o seguinte, eu uso faz tempo. Por quê? Primeiro pela qualidade, que é extraordinária. Segundo, eu posso fazer todo o planejamento. Entrando aqui no QR Code, você vai ter todo o planejamento da cor, você pode misturar as cores, você vai sentir o seu ambiente antes de efetuar a pintura. E depois, como eu sou alérgico, eu preciso de uma tinta que não me dê nenhum tipo de energia, nada, né, para continuar na minha casa. Pois a Lux Color tem uma tinta com um suave perfume. Não tem energia nenhuma, você vai ficar se sentindo até mais alegre dentro da sua casa, mesmo durante a pintura. Quero falar também dessa delícia que são os alimentos Alibec. Alibec Alimentos com uma qualidade extraordinária, desde a embalagem, né, que é super caprichada. O Anacleto Consórcio lá capricha todos os detalhezinhos são extraordinários. Castanha de caju, mix de frutas secas, amêndoas, amendoins. E olha, uma qualidade, um padrão extraordinário. O mix da Alibec é sensacional. Olha, não perca a oportunidade de adquirir os produtos da Alibec. Você vai encontrar nos melhores lugares. Se você entrar no lugar onde tiver produto da Alibec, você procura onde tem produto da Alibec e você vai ver que é um lugar preocupado com a qualidade. Quero falar também da Guimarães Aranha, muito além da contabilidade, assistência empresarial e contábil no Brasil e nos Estados Unidos. O Anderson Aranha deu uma entrevista para a gente no Flávio Prado Entre Amigos no Mundo Corporativo. Foi um sucesso, contando a história da empresa, como ele fez para a empresa crescer tanto. Está crescendo demais, está maravilhosa a Guimarães Aranha, cada vez mostrando mais competência, mostrando uma pujança e uma seriedade que são marcas registradas.
Dá uma olhadinha no Flávio Prado Flávio Prado entre Amigos do Mundo Corporativo e veja a entrevista do Anderson Aranha. Vai ver que legal a história dele e da Guimarães Aranha. Também a Baltec, a empresa que mais cria produtos no Brasil. Baltec não pelo meio dizer, agora tem um monte de coisa. Então você vai lá, o Zé Mauro Negro cria os produtos e o Gabigol da construção mostra para você como é que eles funcionam. Entra aqui no QR Code, você vai ver que é muito legal. Vídeos maravilhosos, né? Do Gabigol da construção e produtos diferentes, especiais. Você pode estar precisando desse produto e falar, nossa, é tão simples resolver. Procure a Baltec. E você vai gostar muito daquilo que você vai conhecer dessa maravilhosa empresa dos novos produtos. Finalmente, agradecendo também a nossa Debrecht, a melhor churrascaria de São Paulo. Não existe churrasco gaúcho em São Paulo com o nível da Debrecht. É demais, carne do passe, maravilhosa. E além disso, tem opção, né? Ela está em Santo André, ela está na Pedro Ivo, aqui no Paraíso. Ela está em Guarulhos e está também na Faria Lima. Sendo que na Faria Lima, cara, é um manjar dos deuses. A comida é igual, né? Qualidade fantástica em todos os lugares. Mas o lugar é demais. Olha, essa churrascaria Debrecht da Faria Lima é para fazer história, sabe? Comemorar datas extraordinárias e tal. Vale muito a pena. Te convido a fazer uma visita a Debrecht e depois você vai falar, nossa, Flávio, você tinha razão mesmo, é muito legal. Falei demais, mas eu vou voltar a insistir para que você dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, ajude a gente, tá? E agora sim, vou chamar o meu amigo Celso Cardoso. Roda a vinheta e o Celso Cardoso vai contar um pouco da história dele extraordinária como apresentador, narrador, repórter, uma série professor, uma série de coisas que você vai conhecer a partir de agora. Vamos lá! Fala pessoal, Flávio Prado entre Amigos, hoje com um baita amigão de muitos anos, cara que eu aprendi a gostar, a conviver e a gente continua convivendo muito, o que é muito legal, com muito aprendizado, batalhador, um grande jornalista, grande narrador, enfim, um comentarista de alto nível, Celso Cardoso, que bom te receber aqui. Ô Flávio, que honra minha poder participar aqui desse seu espaço. Entre amigos, me sinto lisonjeado. É isso aí, amigos mesmo. E realmente a gente acabou desenvolvendo uma amizade muito especial, né? A gente trabalhou junto muito tempo, eu trabalhei muito tempo com muita gente e nem sempre a gente consegue ter essa interação. E que muito me honra, até porque eu sempre fui um admirador seu. Acho que você vai se lembrar quando você chegou na Gazeta. Você era um cara que, para mim, sempre foi uma referência e dos meus favoritos quando acompanhava. Você falava isso, a gente era vizinho de cabine na Jovem Pan, na Gazeta. Muitas vezes eu estive lá trabalhando. É verdade, você falava mesmo. E eu vi que isso é uma honra para mim, porque você é um baita cara e um cara que gosta de projetos, desafios. Isso é muito legal. Celso Cardoso, todo mundo conhece você, Flávio. Todo mundo sabe do seu trabalho, mas... Quando você era pequenininho, criancinha, você já pensava em fazer esse trabalho que você faz? Não. Você sabe que isso é uma coisa muito louca da minha infância. O meu avô, eu era apaixonado por carros. Então, eu conhecia os carros pelo ronco do motor. Então, eu identificava... Nossa, com que idade? Isso com 4 anos. Nossa. 4 anos. Então, o meu avô me perguntava, que carro é aquele? Só de ouvir. Eu falava, DKV, Volkswagen, Maverick. Eu reconhecia o carro pelo som do motor. E aí meu avô... E aí eu ficava consumindo muito revista de Stock Car, a 4 rodas, eu ficava lendo toda hora, eu ficava folheando. Para mim tudo era carro, carrinho. Eu fazia de carro, até mesmo que não era carro. Então eu montava uns Legos, e aí fingia que era picape, que era sedã, e eu era fissurado por carro. Então, qualquer coisa que falassem para mim que estava vinculado a carro, eu ia ficar feliz. Então, se falasse que eu ia ser piloto de Fórmula 1, eu falava que ia ser piloto de Fórmula 1. Quando eu nasci no finalzinho dos anos 1960... Você nasceu onde? Em São Paulo? Em São Paulo. Nasci em 68. E aí, engenharia era a profissão da moda. Então, meu avô falou, o Celso vai ser engenheiro mecânico de automóvel. Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo.
Mas tinha lógico o que ele estava Mas tinha falando, lógica. pelo que ele estava vendo. E aí, para minha cabeça, eu ia ser engenheiro mecânico de automóvel, ia fazer engenharia. Embora não soubesse exatamente o que era. E aí o tempo foi passando, e aí quando eu já estava no ginásio, né, o antigo ginásio, eu não conseguia fazer uma linha reta com auxílio da régua. Então, que raio de engenheiro ia ser eu que não tenho o menor... Vai cair o prédio. Que não tem o menor... O carro vai ficar... Né? Eu comecei a ver que não tinha muito a ver com isso. Eu cheguei até a fazer um curso técnico, depois de eletrotécnica, pensando em ser engenheiro elétrico, eletrônico, enfim. Foi aí que, no terceiro colegial, começaram a descobrir a minha vocação para locução. Então, tudo que tinha que apresentar na escola eu apresentava. Eu era orador da turma. Criaram lá um evento para arrecadar dinheiro para a formatura. Então, eu era o narrador oficial. Aí, na escola, me apelidaram, lá em Ribeirão Preto, me apelidaram de o Chapelém da Industrial. Industrial era a escola? Era a escola. Por que nós estamos falando de Ribeirão Preto, já que você nasceu em São Paulo? Porque eu nasci em São Paulo. E aí, quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos, o meu pai e meu avô resolveram ter um restaurante em Mogi Guaçu, perto de Mugimirim, ali na Cachoeira de Cima. Aí a sociedade acabou não dando certo, meus pais se separaram, aí meu pai voltou para São Paulo, meu avô foi para Ribeirão Preto, a minha mãe foi para Ribeirão Preto, aí eu fui morar com ela lá. Aí morei um tempo em Ribeirão Preto, depois quando eu passei na faculdade de jornalismo em São Paulo, aí eu fui morar com meu pai. Então, inclusive, eu fui para Ribeirão Preto, aí tinha essa história de que o Celso apresenta, e na minha sala tinha um menino cujo pai era dono de um estúdio de gravação, de jingles, de locução comercial. E aí, como ele ouvia falar lá na escola, tudo o Celso que apresenta, o Celso que faz, ele me convidou para aprender locução comercial no estúdio do pai dele. Pô, que maravilha. E aí eu comecei a gravar alguns comerciais, primeiro aprendendo, ficava lá 1 hora para gravar um endereço, mas daí veio a minha chatice com locução, por isso talvez muito do que eu aprendi para aprender a gravar comercial, hoje eu uso nas minhas técnicas para dar aula, por exemplo, que era aquela coisa que tinha que ser preciso, o comercial tinha que ser preciso. Aí eu comecei gravando comerciais na Dexon Publicidade lá em Ribeirão, e aí comecei a fazer rádio na Diário FM de Ribeirão Preto, passei no vestibular, aí vim para São Paulo e comecei minha carreira aqui. Então, de ex-engenheiro, eu virei locutor de rádio. E como é que você vem para fazer o que exatamente no rádio? Então, eu comecei lá no... Porque eu comecei a gravar comerciais e meu sonho era trabalhar em rádio, Flávio. Era trabalhar em rádio. Tudo começou a minha prima, ela tinha um gravador. Sabe aqueles gravadores? Gravadores enormes. Aí uma vez ela apertou lá o REC, o play. Celso, fala alguma coisa. E eu comecei a falar como se fosse um locutor. Então, eu comecei lá, em São Paulo, são 15 horas e 30 minutos. Ela falou, Celso, que voz você tem de locutor? Pô, tem um amigo que é locutor. Na época era o Pedro Palaretti, lá em Ribeirão Preto. Aí me levou. Aí eu vi o estúdio de rádio, Flávio. Eu fiquei, assim, maravilhado. Assim, poxa vida, é isso que eu quero para a minha vida. E comecei a batalhar em rádio, 16 anos. Então, eu era muito moleque. E Ribeirão já era Você queria fazer o quê, exatamente? Ser locutor. De programa? De locutor, queria ser locutor de rádio. Locutor, assim, para falar comercial? Não, para fazer programa de rádio mesmo. Que tipo de programa? Qualquer um. Importante era falar, né? O importante é falar. E aí tinham 2 rádios na época que eram muito fortes em Ribeirão, a Clube e a Diário. Só que eu era muito molecote, né? Então, e Ribeirão era um grande centro de rádio. Então eu batia na porta e falava assim, Celso, tem que ficar uns 3 anos na região de Ribeirão Preto, região tipo Franca, Batatais, Sertãozinho, para depois você pensar em vir para São Paulo, ficar mais uns 3, vir para Ribeirão, ficar mais uns 3 anos, para depois ir para São Paulo. A gente já está falando aí de 6 anos de experiência. Mas eu era muito chato. Eu ficava batendo na porta, não, eu quero fazer um teste, quero fazer um teste, quero fazer um teste. E aí na Dexon Publicidade, que é onde eu comecei a gravar os comerciais, tinha um locutor da Diário FM, que era uma rádio que eu via muito, que é o Celso Luiz. Começou tudo com ele. O que é um anjo na sua vida? Daí eu falava para ele, Celso, vê se arruma um teste para mim lá na Diário, vê se arruma um teste lá na Diário. Aí um belo dia ele me arrumou um teste. Aí ele disse assim, vai lá, faz o teste, se não passar não me enche mais o saco. Aí fui, fiz o teste, passei. Logo de cara já fui num canhão como a Diário FM, fiquei 8 meses, passei no vestibular e aí tive que abandonar a rádio para poder fazer... Meu pai também teve uma participação fundamental nesse processo. Porque quando eu passo no vestibular de jornalismo na Metodista, eu tenho que vir para São Paulo, eu tinha só 8 meses de rádio.
E aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né? Puxa vida, 3 anos na região, 3 anos em Ribeirão, para depois ir para São Paulo, são 6 anos. Eu tenho 8 meses de experiência. Aí eu falei assim para o meu pai, não, vou trancar a matrícula, vou ficar mais um ano aqui para ganhar mais experiência. Meu pai falou assim, a gente bota a fitinha debaixo do braço, que na época os pilotos eram uma fitinha cassete, a gente bota a fitinha debaixo do braço e vai batalhar emprego lá em São Paulo. E aí foi um baita empurrão. Qual era o programa? Que tipo de programa esse? Era uma rádio jovem. Então, como a Jovem Pan FM, com a Transamérica... Você apresentava música? Apresentava músicas. Então, eu ficava lá anunciando músicas. E era legal, você curtia? Sim, curtia pra caramba. Tanto que depois eu saí da Diário, eu vim para FM 97, só tocava rock. E Aí já com a fitinha já debaixo com a do braço, fitinha você foi debaixo lá. do braço, fui lá. Aí fiz um teste. Olha como o mundo é pequeno. Na época, o Celso Portiolli, ele era um locutor da Clube FM, da rival da Diário. E um pouquinho antes ele tinha vindo para São Paulo para trabalhar, acho que na Bandeirantes FM. Aí eu tinha um contato dele, me passaram, falei com ele me indicou uma pessoa na 97 para eu poder fazer um teste, eu fiz o teste e passei. Aí fiquei na 97 Rock e depois fui para Antena 1, fiquei 5 anos falando Antena 1, a número 1 em música. Caramba, que legal. E aí, como é que... Aí, a partir dali é Gazeta? Não, estava na Antena 1 e eu queria muito fazer jornalismo. E o meu sonho era trabalhar em televisão. Aí eu ficava pensando, poxa vida, não tenho experiência como jornalista. Então vou ter que ir atrás dessa experiência. E aí pintou uma possibilidade na Rádio Capital para ser rádio escuta. E aí a pessoa que me contratou na Rádio Capital falou assim, mas Sal, você já é locutor, por que você vai ser rádio escuta? Eu falei, porque eu quero uma chance como repórter. E para eu ter uma chance como repórter, eu tenho que estar aqui dentro. Flávio, o que é o destino? 5º dia meu na rádio. Então, era um plantão, um domingo. Você largou a outra? Não, continuei as duas. Tá. A minha vida era... Aí eu tive que mudar todos os horários. Então eu fazia Antena 1, das 3 às 7 da manhã, ia para a faculdade, das 7h30 às 11h30, saía da faculdade e ia para a Rádio Capital do meio-dia às 7. Nossa. Eu dormia das 9 às 2 da manhã. Mas se eu não pegasse essa oportunidade, não sei, Claro. talvez não tivesse construído a minha carreira hoje. Claro. Então eu fiquei mantendo as duas. E na Rádio Capital, no 5º dia, era um plantão. Eu era rádio escuta, não tinha ainda habilidade para escrever, para fazer os jornais. E justamente num plantão de final de semana, pintou uma manifestação no metrô. Acho que um segurança tinha sido agredido. Não lembro exatamente o que aconteceu. Liga o diretor de jornalismo para Silvana Cordeiro, que na época era jornalista de lá e experiente. Silvana, preciso que você vá lá cobrir a manifestação no metrô. Ela falou assim, não posso largar o Celso aqui sozinho, tem todos os jornais para fazer, ele não vai saber fazer, então manda ele. Eu fui, Flávio. Entrei 5 vezes ao vivo. Eu já tinha a experiência do rádio, de falar na rádio. Mas vivo, era né? só chamar música. Era, sim, mas aí eu aproveitei a minha oportunidade. Quando eu voltei, ele estava lá me esperando, ele falou assim, olha, Celso, gostei muito da sua participação, a próxima vaga de repórter que pintar é sua. 1 mês passou, já está algum repórter. Pô, que maravilha. E aí foi que eu construí essa possibilidade. Aí sim você deixou a outra... Não, continuei. Continuou. Continuei na Repórter Antena 1. e também repórter e locutor na Antena 1. Até que chegou uma hora que eu não estava mais conseguindo conciliar. Eu saí da Rádio Capital, segui na Antena 1, que já estava há 5 anos, e aí pintou um telefonema para ir para a Gazeta, para ser produtor. Eu fiquei 2 meses como produtor e depois fui efetivado como repórter. Aí já a TV. Já TV, E por que era o que meu que- grande sonho. Então, mas por quê? Como que isso aconteceu? Eu tinha uma amiga na Rádio Capital que sabia do meu sonho de fazer televisão, a Márcia Flores, e ela trabalhava na Gazeta. E pintou uma vaga para ser produtor de um jornal, um Gazeta Nacional lá. E aí ela me indicou para a Fátima. Aí a Fátima me ligou. Fátima Ruggeri, que foi por muito isso. tempo, inclusive, chefe do departamento. Exato. de Aí ela esportes me da ligou, Gazeta. te interessa ser produtor? Tal? Eu falei assim, me interessa. Na verdade, o que eu queria mesmo era ser repórter. E aí eu cheguei na TV, isso em outubro de 1991. Só que eu queria fazer reportagem. Então eu começava a me encher o saco para fazer a reportagem aqui, ali e tal. Cheguei a apresentar um telejornal, porque faltou um apresentador de um telejornal. Aí o editor-chefe estava lá, Celso, me salva, você já trabalha em rádio, apresenta o jornal. Já apresentei meu primeiro jornal já em 1992. E aí, curiosamente... Nós estamos falando só de jornalismo. Só você de não tá no jornalismo. No esporte eu estava como produtor. esporte. Sim. E aí Até você que em 1992 acontece um corte.
o jornal que eu apresentava não ia existir mais. Só que nesse período de 8 meses, eu já tinha feito de tudo. Reportagem, locução, narração, já tinha mostrado muita versatilidade. E o Luiz Henrique Gurian, que era repórter na época, tinha acabado de sair justamente no momento do corte. E aí a Fátima chegou com a Avalone e falou assim, olha, a gente tem o Celso aqui, o Celso faz tudo, podia dar uma chance para ele e tal, não sei o que lá. Convenceu a Avalone a me contratar como repórter. Então eu saí da lista de corte para virar repórter. Estava na lista de corte. Então eu saí de demissionário a promovido. De demitido. De demitido. Não, nem demissionário. De demitido a promovido. Aí eu fui promovido a repórter ganhando mais, e aí a partir daí construí minha história. Isso a partir de 1992. Quando você vira locutor, narrador? Praticamente no mesmo ano. Porque eu era repórter, só que tinha aquela coisa na Gazeta do repórter ir para o estádio e narrar. E o Chico Lang, ele tem mérito nisso, ele falou assim, pô, Celso, tem uma voz bonita, por que você não vai narrar jogo? Eu narrava futebol de botão quando eu era moleque, imitando o Luciano do Vale. Eu não sabia como seria um narrador de fato. Aí fui para uma ilha de edição, peguei um editor lá, vamos gravar eu narrando um jogo aí? Aí botou um jogo lá e me gravou, e eu comecei a narrar o YouTube para ver como é que eu me via narrando. E aí eu falei assim, olha, não é que ficou legal? Aí eu topei. E aí comecei a narrar. Sem deixar a condição do repórter. Sem deixar a condição do repórter. Então eu narrava, reportava, aí depois pintou a oportunidade de comentar no Gazeta Esportiva, depois pintou a oportunidade de apresentar. Ou seja, eu acabei fazendo de tudo. Então eu comecei como produtor, fui repórter, narrador, apresentador, comentarista, âncora, aí fiz tudo todas muito as rápido, funções. né? Também. Tudo muito rápido. Em 98, eu faço o Gazeta Esportiva para tampar um buraco. E na época o Sérgio Felipe, que era o superintendente, me viu no ar. Eu falei assim, pô, por que a gente não aproveita esse menino aí? E aí me promoveram no mesmo dia. Aí virei apresentador do Gazeta Esportiva, isso em abril de 1998. E assim fui até fevereiro de 2023. Teve um projeto, eu ainda não tinha, eu acho que ainda estava na cultura, que era o Mesa Redonda. Nova Geração. Você fez parte disso. Né? Eu era o apresentador na época. Todas as quintas-feiras, então, tinha o Mesa Redonda, tradicional. Isso era ideia do Avalone? Não, isso foi ideia da superintendência da TV. Na época criou um certo mal-estar, porque você tinha uma mesa redonda, depois criaram um nome, Mesa Redonda Nova Geração, que parecia uma coisa que concorria com a outra. Era meio estranho na época. Quem eram as pessoas? Era você? Eu era o apresentador e comentavam comigo o Garrafa e o Gurian e dois convidados. E tinha na época até um cenário diferente, mais moderno. Não tinha a mesa redonda, eram poltronas. Eu apresentava em pé, que então era uma novidade lá na época. Tinha um telão de fundo, um LED. Então era uma coisa super moderna. O Gurian tinha voltado. Tinha voltado, saiu e voltou. Ele foi para a TV Cultura e voltou. Então era uma Garrafa, Gurian e eu ancorando o programa. Só que 3, 4 meses depois, a emissora decidiu locar o horário da noite para a igreja. Então todos os programas da noite eles foram extintos. Então, tinha um programa da Amanda Françoso, da Drica Lopes, do Serginho Malandro, da Ione Borges. Todos esses programas deixaram de existir, inclusive o Mesa Redonda Nova Geração. E aí eu fiquei só no Gazeta Esportiva e, eventualmente, fazia o Mesa Redonda, que foi... Eu tive um período fixo entre 2008 e 2011 e depois voltei a ser fixo a partir de 2018. As coisas foram acontecendo de uma tal forma que, de repente, você vira chefe de reportagem da Gazeta. Como é que foi essa experiência e por que você virou chefe de reportagem? Então, para mim foi... na verdade, eu sempre gostei dessa questão da gestão de pessoas. Eu sempre li muito a respeito, eu sempre tive vontade. Que engraçado, eu sou exatamente o oposto. Detesto esse tipo de então, coisa. É dom, né? É dom de cada um. Mas eu tinha vontade, embora não manifestasse essa vontade. Porque podia dar a impressão que você está querendo lugar de alguém, né? E aí acabou acontecendo de ter uma mudança lá na TV, aí a Marendez Rodrigues, que era superintendente na época, me chamou. Flávio, isso foi uma coisa muito marcante na minha vida, porque eu estava com o meu pai internado
Eu acho que tem algum dedo de Deus nessa conversa. Porque eu não imaginava, eu não esperava. E aí eu recebo uma ligação. Eu estava indo para o hospital. Meu pai estava internado em Piracicaba. Eu estava a caminho da estrada. E aí me liga a secretária da Marinesa, a Vanessa, e fala assim: Celso, a Marinesa quer conversar contigo. Você pode vir até aqui? Eu assim, estou indo ver meu pai no hospital. Mas é algo muito rápido. Você está em São Paulo ainda? Estou. Mudei meu caminho, voltei para a TV, aí ela me fez a consulta. Você já está há tanto tempo com a gente vê em você uma pessoa capaz para a gestão. Você topa ser chefe de reportagem? Eu topo. Aceitei o cargo, agora eu preciso ver meu pai. No que eu estou saindo para ver meu pai, no caminho eu recebo a notícia do falecimento do meu pai. Então, se não tivessem me ligado, provavelmente meu pai teria morrido na minha frente. Isso foi bom ou ruim? Foi bom, porque talvez era o que ele precisava para partir. Talvez se eu estivesse lá, talvez ele não partisse naquele momento, e talvez também para mim seria muito doloroso ver meu pai parar os batimentos. Eu estava acompanhando meu pai todo o processo na UTI, todos os dias. Então, para mim, me pareceu assim uma intervenção, sabe, no sentido de muda o seu caminho para que eu possa partir, para que você venha e cuide de tudo e não ser tão traumático. Então, foi no dia 4 de outubro de 2018 que eu recebi o convite para ser chefe de reportagem e meu pai partiu naquele mesmo dia. Foi duro para você, eu lembro que Foi ruim para muito. você, né? Claro, ninguém quer mas você ficou abalado por muito tempo, eu lembro bem disso. Meu pai, meu melhor amigo, né? Então, e eu acompanhei todo o processo de internação dele, fiquei com ele o tempo todo. Ali, mesmo enquanto ele estava entubado, estava lá acompanhando tudo, eu não queria sair de perto dele, em hipótese alguma. Raramente eu consigo sair de lá. E por isso que eu falo, acho que foi o dedo do universo ali me fazendo mudar o meu caminho para receber uma notícia de uma promoção enquanto meu pai partia. Eu acho que foi uma intervenção divina isso. A gente tem muitos casos aqui, né, de separação de pai e mãe, e normalmente a pessoa toma um partido, por alguma razão. Você falou que os seus pais se separaram, mas você falou também que seu pai era o seu melhor amigo. Como é que é isso? Você tomou partido, você conseguiu não se envolver e continuar com um relacionamento bom com as duas partes? Eu consegui manter um relacionamento bom com as duas partes, mas eu tinha uma afinidade maior com o meu pai, uma afinidade maior do ponto de vista de percepção das questões profissionais. Meu pai sempre foi muito, muito presente na minha vida nessa questão. A minha mãe, tanto que depois, quando eu estou mais com meu pai, eu vejo menos a minha mãe. Perdi minha mãe depois, 2 anos depois, e por isso que eu falo, sempre que você tiver a oportunidade de estar perto dos seus pais, independentemente de qualquer situação, esteja. E se você tiver alguma coisa mal resolvida, resolva. Porque quando você não tem mais, não dá para você voltar atrás. Hoje, se eu olho para trás, eu acho que eu teria talvez tido um pouquinho mais de presença com a minha mãe. Talvez eu tivesse aparado algumas arestas com a minha mãe. Não ficou legal com a sua mãe, então? Não tivemos nenhum problema, mas acho que intimamente acho que tomei um partido, sim. Acho que eu tomei um partido do meu pai. Acho que inconscientemente eu estava mais perto do meu pai, estava mais próximo do meu pai. Eu construí uma história depois mais sólida com o meu pai e com a minha mãe a um distanciamento. Teria ficado magoada com você? Não, ela tentou muito a gente uma reaproximação, e a gente até se aproximou algumas vezes, mas não tinha, por exemplo, a mesma frequência e a mesma presença que eu tinha com o meu pai e com a minha mãe. Se você tivesse um problema, você ia contar para o seu pai, não para sua mãe? Não para minha mãe. Isso era mais comum. Eu tinha uma relação mais próxima com o meu pai. Apesar de ter todo um carinho com a minha mãe, mas o tipo de relação ela era diferente, sim. Eu fiquei convivendo com a minha mãe um bom tempo, pelo menos até eu ir para a faculdade. Morava com ela, cuidava dela. Depois a gente continuou tendo uma relação próxima, visitava sempre. Aí depois acabou ficando uma relação mais próxima do meu pai. Eu era mais presente na vida do meu pai do que na vida da minha mãe.
Ô Celso, e de repente um dia a gente, amigo, convivendo, não convivia tanto, mas convivia bastante. E um dia de repente você olha para mim e fala assim, ó, fazer um show musical lá, vou cantar e tal. Ué, como é que rolou isso? Eu fiquei sabendo quando você me convidou para ver o teu show, vi e gostei. Tanto que eu fui em vários, né? Como é que foi isso aí? Também é uma outra obra do acaso na minha vida, Flávio. Eu sou filho, assim, não são músicos profissionais, mas músicos de origem mesmo. Meu pai tocava instrumentos de sopro, pistão, clarinete, saxofone. Meu pai tocava em banda, deu aula de música para crianças carentes, depois mais velho. A minha mãe ficou mais 7 anos em conservatório de piano. Olha então, só. minha mãe tinha piano em casa. E passou a minha infância, a minha adolescência, eu não fiz nada com música. E eu tinha uma certa frustração. De tal maneira que quando eu frequentava muitos shows, assim, eu gostei muito de música. E eu ia a shows, eu via as bandas, eu falava, puta, se eu tivesse estudado, se eu tivesse feito. Aí teve uma febre de karaokê, você comemorar muito seu aniversário com karaokê. É verdade. Eu comecei a frequentar alguns, às vezes eu meio tímido, aí começava a cantar, já depois estava todo mundo bêbado. E a repercussão era muito grande. Quando eu comecei a cantar Elvis, as pessoas, nossa, Celso, você manda bem, você canta bem. Aí resolvi fazer aula de canto já mais velho, já com quase 40 anos. Sem pensar em trabalhar. Nada. Para se divertir, né? Um hobby. O máximo que eu imaginava era dar uma canja um dia na banda de um amigo. Era o que eu imaginava, era o máximo da minha pretensão. Comecei a fazer aula de canto. E aí um dia eu cantei numa audição da escola de música. Eu tinha um blog da UOL e eu postei lá a minha participação. Um monte de comentário. Um monte de gente comentando, gente da música comentando. E aí o dono da escola que eu fazia aula perguntou, pô, você não quer montar um projeto? Vamos, cantar em alguns barzinhos. Aí o projeto tinha até o sugestivo nome de Cantar Por Aí. Era uma coisa extremamente despretensiosa. E aí eu fiz uma abertura de um show no Crowne Plaza. Cantei 2 músicas. Ficaram sabendo na TV. Me convidaram para participar do programa da Ione Borges, no programa do Rony Fon. A terceira vez que eu cantava ao vivo na minha vida foi no programa do Rony Fon. Terceira vez que cantava ao vivo. Me viram no programa do Rony, me convidaram para fazer uma temporada num bar na Vila Madalena, um show em Santana do Paraíba. Moral da história, foram 25 shows que pintaram para mim depois da minha participação no Rony Fon. E isso já tinha uma graninha, lógico. Já tinha uma graninha, sim. Meu site começou a pintar um monte de convite. E pintaram, a partir daí, 2 convites para fazer o CD. Um do Leandro Rodrigues, que era um amigo que me sugeriu fazer um Rodrigues. Ele até falou assim, Celso, eu perguntei, né, por que você quer fazer um CD comigo? Ele falou assim, porque no mínimo já deu certo. Você tem aí 6 meses cantando, já tem uma agenda de shows, e eu conheço gente que está camelando há 10, 15 anos e não tem a agenda que você tem. Então, no mínimo, já deu certo. E o do Marcos Klein, guitarrista hoje do Traje Rigor, na época ele não era ainda, que me convidou também para fazer um CD. Aí acabei optando pelo Marcos Klein, a gente tinha uma afinidade musical muito grande. Fiz o primeiro CD, e lembro que até o Rony Fon tem uma participação importante também. Porque eu estava lá na maquiagem, aquela maquiagem que você já conhece, eu falei assim, bom, Rony, estou com quase 40 anos, estou recebendo um convite agora para fazer um CD. Pô, já estou velho para isso, né? Ele falou assim, Celso, quando a coisa é muito espontânea, sabe? A onda chega, pula nela e não deixa passar. Aí aceitei o convite, aí pintou música do Pete Passarel, que é um compositor do Capital Inicial, música inédita. O Leone, do Kid Abelha, ex-Kid Abelha, Heróis da Resistência, me disponibilizou um CD com 12 músicas para eu escolhi 4. O Bocato, trombonista, eu fui num show dele, falei, eu estou sabendo do CD, hein, quero participar. O Wayne Hussey, do líder do The Mission, eu falei assim, pô, estou gravando um CD, ele assim, vou fazer uma música especialmente para você colocar no CD, você põe a letra, virou um parceiro musical, então coisas assim, surreais. Muito louco, né? Muito louco, que eu nunca imaginei. E aí gravei o primeiro CD e com ela veio uma repercussão muito boa. Então eu participei do Pânico, do Sala de Música na CBN, do Território da Música no Eldorado, Rock Gold na MTV. Então a coisa fluiu. E aí os shows pintaram também, foram muitos shows. A minha banda tinha o Marcos Klein e o Mingau do Traje a Rigor. Então a coisa foi desenrolando de uma maneira assim muito natural. Tanto que no show de lançamento do primeiro disco, quem canta comigo é o Kiko Zambianchi.
Eu tava lá, foi no Sesc Consolação. Exato, sabe? Então a coisa foi fluindo de maneira muito natural, coisa que eu não imaginava, que eu não buscava, e estou fazendo música até hoje. E aí são 2 CDs lançados. Você parou só no período da pandemia, como todo mundo, né? Eu parei, na verdade, um pouquinho antes, com a morte do meu pai. Quando, na ocasião da morte do meu pai, eu fiquei muito para baixo. Eu passei não dava também. pra cantar, né? Na verdade, dão 2 coisas. Eu passei por uma separação da mãe do meu filho, depois a morte do meu pai, então foi um momento assim que eu fiquei mais introspectivo, mais na minha. E também veio a questão de todas as mudanças na TV, um cargo de gestão, transformação, e aí tem que lidar também com uma gestão e com ideias divergentes. Então tudo isso acabou consumindo muito do meu estado anímico. Então, acabei deixando de lado essas questões que estão tão vitais para mim, especialmente a música, e acabei retomando nesse ano, 2023, que aí eu voltei a fazer show mesmo de verdade. Então, eu fiquei um hiato de 5 anos sem fazer shows. E hoje você se considera um profissional da música. Sim, sem dúvida. Até porque eu tenho músicos de primeira qualidade, então eu tenho que pagá-los bem. Então, não só pagá-los e também tenho que fazer sempre girar. estão cheios, né, Celso? Toda vez que eu Graças a fui, Deus. estava sempre lotado. Graças a Deus. Graças a Deus, assim... O que tem a ver o Celso Cardoso da TV com o Celso Cardoso? Quem enche os locais? É o cara da TV ou é o cantor? Eu acho que é o cantor. Flávio, por mais que as pessoas gostem de te ver na TV, se você não entregar uma coisa boa, as pessoas não voltam. Ela vai uma vez. Ela vai uma vez, não vai. Você lembra do Extinto Café Paon? Eu fiz 7 shows lá com ingressos esgotados. Agora fiz 2 shows no Teatro Unibis com ingressos esgotados. Fiz um agora recentemente no House of Legend também com casa cheia. Então, o lado cantor, o lado roqueiro, ele ganhou também vida própria. Então, tem gente que até nem me acompanha na TV e vai nos shows. Nem dá muita bola, porque eu já fiz como jornalista esportivo, mas vai por causa da música. Então, eu consegui construir um público bacana na música, graças a Deus. Você teve uma situação muito desagradável recentemente, quando o Mingau foi alvejado e a sua filha era casada com ele. Na verdade, ela morou com ele um tempo, morou com ele uns 3 anos, sim. Né? Eles tinham separado um mês antes de acontecer a fatalidade. Eles estavam separados há um mês, mais ou menos. E foi uma coisa bem pesada para você. Foi muito, muito pesada, porque o Mingau é um dos meus melhores amigos, e era uma coisa recíproca dele comentar com todo mundo mesmo da importância da nossa amizade. Era uma pessoa muito próxima, a gente tinha conversas assim muito profundas, muito densas e muito importantes, coisas mesmo edificantes. E foi ruim demais, até porque a banda que eu tô hoje surgiu na casa do Mingau. E ele fazia parte da tua Fazia parte. A gente estava em outubro de 2020, em plena pandemia, e eu falei com ele, pô, Mingau, eu tô querendo... Como eu não gravei nada novo, eu lancei um disco em 2009 e outro disco em 2015. Então, a gente estava em 2020, a gente estava falando de 5 anos de hiato. Eu não tinha nenhuma ideia de gravar um disco novo. Eu falei assim, bom, não tem um trabalho novo, eu estou a fim de fazer uma homenagem ao Cazuza e ao Renato Russo, que são os 2 maiores poetas do rock nacional, na minha opinião, e 2 caras que me influenciaram muito, principalmente na questão de compor. As minhas letras têm muito a ver com a influência desses 2 caras. E eu queria uma banda nova. E aí, na hora, ele já montou um grupo, e aí com o Fabi, que é o meu guitarrista hoje, com o Luna, que é o baterista. Tinha mais um cara para guitarra, que era o Marquinhos, que acabou não ficando, porque ele tomou um outro rumo, e o Mingau no baixo. Só que aí a pandemia veio, a gente não conseguiu ensaiar, o projeto foi ficando de lado, até que eu resolvi retomar com o Fabi, com o Luna. Aí o Mingau já estava em outros projetos. No traje, né? Não só o traje, tinha o traje, o trajante, tinha a banda Trem, então ele tinha uma agenda muito cheia e que a gente não ia conseguir conciliar. Então aí o Fabi me indicou um outro baixista, que é o Urso, e depois o Rubinho Caveira, que veio no tecladista, veio por último, que era do Trem Alegria e tudo mais. Tocou com o Paulo Ricardo, um monte de gente, o cara é fera. Então, a banda surgiu na casa do Mingau. O projeto Celso Cardoso canta Cazuza e Renato Russo surgiu na casa do Mingau.
Então, ele tem uma participação muito forte nisso. Ele me apresentou a banda que está comigo hoje. Ele era para ser integrante dessa banda. E aí, no dia 3 de setembro, que é o dia do aniversário dele, na véspera acontece a fatalidade lá em Paraty, quando ele toma um tiro. Então, fazer um show ali foi muito, muito complicado, porque não só nós, não só eu, na verdade, nós, todos da banda, tinha uma ligação muito forte com ele, especialmente eu, Fabi e o Luna, que tocamos com ele muito tempo. O Urso e o Rubinho não, mas enfim, a gente tinha uma ligação muito, muito forte com ele. E aí fica aquela coisa, todos os ingressos esgotados, fazemos o show, não fazemos o show. E aí nós pensamos, o que o Mingau faria numa associação? Ele adorava estar no palco. Então vamos estar no palco e vamos dedicar o show ao Mingau. E foi uma coisa que me arrepia até agora, porque logo de cara dediquei o show ao Mingau e está todo mundo envolvido naquela coisa, um misto de tristeza e ao mesmo tempo de esperança, porque era aniversário dele. E aí acabamos, assim, choramos o palco, inclusive, mas fizemos o show. Foi um dia assim muito triste, mas ao mesmo tempo importante para a gente, porque a gente queria crer que aquele era um dia do renascimento do Mingau, né? Na situação que a coisa aconteceu, a forma como ele tomou o tiro, como tudo ocorreu, a gente achou que tinha alguma simbologia. Aquele aniversário dele poderia ser o renascimento, né? E é uma coisa que a gente tem a torcida até hoje para que assim seja. Um tema que a gente não pode deixar de falar é a sua saída da Gazeta. Você tinha 30 anos, teve a Gazeta? 31 e 4 meses. Eu acabo sendo envolvido, entre aspas, nessa história, porque, obviamente, você era a pessoa que me substituía todas as vezes que eu não pude fazer. Foram poucas, graças a Deus, mas todas as vezes você era não vou dizer reserva pelo natural. Porque o seu alto nível não dá para dizer que você era reserva. Mas tinha até uma coisa muito curiosa que a Gazeta, ela faz isso, né? Ela deixava um sapato, para você não ir, eu que sou uma várzea, né? Podia chegar lá de tênis. Então tinha um sapatinho bacaninha para você usar, você podia, como você quisesse, usar o sapato. E tinha também o seu sapato lá, você era, digamos, o substituto natural. E, no entanto, você não é chamado para fazer isso. E aí você pediu para sair? Pedi para sair porque eu me senti traído, Flávio. Essa é a palavra mais adequada. Você conviveu comigo, você sabia dos bastidores, sabia da promessa que havia me sido feita. E não era uma promessa... Não, foi na minha frente. E aí você falou, poxa, eu fiquei constrangido. Você lembra, a gente teve uma conversa sobre isso? Celso, isso aí é normal. As coisas têm começo, meio e fim. Porque criou-se uma situação muito delicada, inclusive, quando falam para você que eu seria o seu substituto natural. E você ficou constrangido, eu falei, não, é normal. Até porque você sabe da minha lealdade, sabe da minha conduta, sabe de como tudo ocorreu nesse processo, né? Do respeito, do respeito mesmo, da lealdade, de saber, seja quando for. E ele tem o tempo dele. Poderia não ser, claro, mas seja no tempo natural e ponto, sem precipitar qualquer coisa, até porque a gente tem que respeitar o cargo de cada um. E você não pode cobiçar aquilo que é do outro. Eu penso assim. Mas, se existe uma promessa de que se algo não acontecer a você, então, aí aí não existe nenhum pecado. Né? No momento que está vago, você querer ficar no lugar. Enfim, Flávio, eu sei que, na verdade, não foi uma questão profissional. São 31 anos e 4 meses, eu entreguei tudo que eu podia entregar, eu apresentei mesa redonda, cheguei a fazer hora do voto. Fez programa na pandemia, né? Na pandemia, cheguei a sair de um programa de jornalismo, troquei de roupa e fui fazer o mesa redonda, porque foi a época que eu acho que você teve Covid. Então, saí de um programa jornalístico, vestido de paletó e gravata, entrevistando políticos, fui lá, tirei e fui apresentar o Mesa Redonda e entreguei do jeito que eu deveria entregar. Verdade. Com profissionalismo, com correção. Então, a minha capacidade jamais esteve em xeque. Jamais esteve em xeque. Então, eu fiz jornalismo, eu fiz Plantão da Saúde, eu fiz Mesa Redonda, eu fiz Gazeta Esportiva, eu fiz Mesa Redonda Nova Geração, pediram para narrar eventos, eu narrei Campeonato Paulista, vôlei, basquete. Champions League? Champions League, comentei pelo Esporte Interativo. Que era um convênio com a Gazeta. Era um convênio com a Gazeta. Precisava apresentar no Jornal Gazeta, eu estava apresentando, estava entrevistando personalidades da economia, da política, do mundo jurídico. Ou seja,
E a gente não está falando de um teste de 1 ano, a gente está falando de 31 anos e 4 meses passando. Quando chega a oportunidade, de repente alguém vem e fala assim, não vai ser você. Não sou bobo, não sou idiota. Então, para mim, ele ficou muito claro que o ciclo se encerrava ali. Sou muito grato à Gazeta por tudo que eu construí. Se hoje eu estou aqui falando com você, se hoje eu tenho um reconhecimento fora, eu brinco até que a Gazeta virou meu sobrenome, né? Celso Cardoso da Gazeta. Verdade. Pode ser o da Silva, não, da Gazeta. Até hoje tem que falar assim, pô, te assisto. Não assisti mais. Não. Mas é aquela referência claro, de que tem, claro. de me ter todos os dias, todas as horas. Então, sou muito grato por tudo que eu construí na minha carreira, foi lá. Da aula surgiu a partir de lá, o respeito, a credibilidade que eu tenho foi a partir de lá. Claro que eu também fiz por merecer, eu entreguei. Foram 25 anos na mesma bancada, Flávio, do Gazeta Esportiva. Um programa que tinha uma audiência muito alta nos anos 1990, nos anos 2000. Depois a audiência da TV aberta, de maneira geral, caiu. Mas o Gazeta Esportiva sempre foi um nome muito forte. Tem gente até hoje, às vezes o cara está barbado, 40 anos, e fala assim, pô, eu te assisti antes de ir para a escola. Verdade. Então, eu entreguei. Então, eu saio com a consciência tranquila. Você tem que perceber quando é bom para você virar a página. Às vezes, muitas vezes, você precisa terminar um casamento para que você possa conviver com a pessoa de maneira saudável, preservar uma amizade. Então, era o momento mesmo de eu sair, porque não havia clima para eu continuar na Gazeta. Você Depois faria de novo do mesmo jeito? Faria de novo do mesmo jeito. Você não se arrependeu? Não me arrependi em nenhum momento, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Flávio, você não pode forçar uma situação. Ou te querem ou não te querem. E claramente não me queriam por alguma razão. E aí arrumaram uma desculpa para forçar a minha saída. E eu saí, e está tudo certo, vida que segue. A Gazeta segue o rumo dela e eu sigo a minha vida. Ponto. Sabe a viúva do Vitor Pereira? A viúva não. A sogra, né? sogra. A sogra Do Vitor Pereira é isso. Então era hora de sair mesmo, não havia clima para continuar. Que eles sejam felizes e eu estou traçando o meu caminho da felicidade. E tá bem, tá? Você acha que tá legal esse novo momento? Porque você me contou, isso é uma intimidade, você disse assim, caramba, durante 30 anos eu saía, fazia o trajeto e ia direto para o prédio da Gazeta. E, de repente, aquilo mudou, né? De uma hora para outra, de uma maneira absolutamente que não era cogitada. Hoje você já caiu a ficha realmente, hoje você já tem novos projetos, vida nova. Ô Flávio, sim, terapia eu recomendo para todo mundo. Claro. E como terapia, terapia é algo muito importante na vida da gente. Eu percebi o que eu sentia falta era da minha rotina. Eu tinha uma rotina. Claro. Eu tinha um horário para entrar, eu tinha um horário para sair, Sim. eu tinha uma sequência de reuniões, eu tinha um dia tinha isso, outro dia tinha aquilo. Então eu tinha uma rotina. A partir do momento que... E a rotina também inclui você caminhar, entrar num prédio, subir o elevador, falar com as pessoas, sentar na sua cadeira. Tanto que, às vezes, quando muda de lugar, você causa estranheza no primeiro momento. Então, eu senti a falta da minha rotina. Isso foi uma coisa meio complicada de eu administrar, porque da noite para o dia eu não tinha mais rotina. Então, eu comecei a me encher de coisa para fazer, eu não parava em casa e eu estava de maneira assim, meio aleatória, arrumando 1001 compromissos para poder sair. Hoje eu tenho essa coisa um pouco mais tranquila, porque com tudo isso que eu construí na minha carreira, eu tenho um leque de oportunidades. Pude voltar a fazer meus shows. Eu tenho, queira ou não, eu tenho a minha atividade na Rádio 105, outros jogos eu comento, que eu vou para o estádio. Pintou a Paramount Plus para eu poder comentar jogos também da Libertadores e ter o reconhecimento do meu profissionalismo, isso foi muito importante. E tem outra coisa que para mim... O nosso Entrelinhas, o nosso Entrelinhas. Que não terminou, ele deu um tempo, mas isso, volta. Tem um Entrelinhas. O meu canal no YouTube, que eu pude desenvolver algo que eu queria há muito tempo, que era o Além das Quatro Linhas, que é abordar o lado humano do atleta. As pessoas não sabem
a pessoa julga o cara jogando, mas não sabe o que há na vida dele, porque ele já passou de perrengue à véspera de uma decisão. Então, pude entrevistar o Leandro Castan, que falou do tumor que ele teve no cérebro quando ele descobriu, do Jackson Follman, como se reinventou depois do acidente. Quer dizer, então, são possibilidades de abordar temas mais profundos do lado humano dos atletas e que no YouTube, isso era uma proposta. Um dia que eu levei para a direção da Gazeta para fazer um programa assim e ficou de lado. Por quê? Porque eles tinham planos para mim. E quais eram os planos? Apresentar o Mesa Redonda quando o Flávio Prado não estivesse lá. Então, que ficou de lado. Então, que agora eu estou podendo dar vazão. E tem também o meu lado professor, Flávio, que é o lado da transformação a partir da comunicação, que eu estou podendo desempenhar isso de maneira muito forte. Então, as minhas mentorias de voz, os meus cursos de falar bem, cursos, palestras, workshops, in company, para empresas. Então, estou podendo levar esse meu curso país afora, poder fazer os meus workshops, fazer as minhas mentorias. Então, antes, por exemplo, tinha uma limitação de tempo muito grande, que a TV me tomava, sei lá, da 13h até 20h da noite, e hoje eu tenho esse tempo para me dedicar a quem precisa melhorar a comunicação. E é algo, para mim, tão importante, porque eu pesquisei muito, Flávio, sobre os cursos que a gente tem por aí de oratória, de comunicação, e se tem algo que eu tenho certeza que eu tenho diferencial, é a capacidade de transformação do outro. E essa capacidade de transformação, ela traz um empoderamento tão grande para quem submete a essa mentoria, a esse curso, que me deixa com uma satisfação fora do comum. Eu saio sorrindo a cada sessão, só de poder contribuir para que a pessoa possa falar melhor e os efeitos colaterais dessa melhora, que é a confiança exacerbada, que é a pessoa se sentir empoderada, se sentir capaz de se colocar num meio e expressar aquilo que sente. Então, eu estou tendo a possibilidade de repente, construir a minha autoridade nessa área que eu sempre gostei. E a minha ideia mesmo é ter a Escola de Comunicação Celso Cardoso. Pô, que bom. Tomara que role logo. Vai rolar. Sim, agora é uma questão de oportunidade mesmo. Exato. Muito então, legal. eu estou focado nisso. E eu já não tenho mais o mesmo desejo de estar numa emissora. E aí entra aquilo que também já não quero mais gestão. Não quero mais ter que lidar com pessoas. Não que seja desagradável, a não ser que eu tenha total autonomia. Passou o tempo, né? Mas eu quero mesmo focar nessa transformação que eu posso gerar nas pessoas a partir da comunicação, a partir da fala. Então, toda a minha energia tem sido voltada para isso. Não significa que eu não possa voltar, mas se eu voltar tem que ser uma coisa muito pontual. Como a gente faz no Entre Linhas, um programa uma vez por semana, como eu faço na rádio, tem lá 2 rodadas na semana, eu vou lá e comento, ou na Paramount Plus, tem lá um jogo da Libertadores, eu comento. Assim, tudo bem. Aquele dia a dia da televisão, de estar numa bancada, de estar convivendo com pessoas e aquela coisa da audiência, não quero mais isso para minha vida. Celso, nesse período todo que a gente convive, a gente já falou muito de muitos temas, inclusive tecnologia, preocupação, etc. E aí eu vou entrar nas perguntas que eu faço para todos os meus convidados aqui, para todos os meus amigos. Se você pudesse ir lá para o futuro, inteligência artificial, chega um cara aqui e fala, olha, você quer conhecer como é que vai ser daqui a 100 anos, como é que vai ser a tecnologia, como é que vai ser a TV do futuro? Você poderia fazer isso, ele te daria essa autorização, com a condição de você apagar toda a tua vida. Tudo que você viveu, você apaga, mas você vai viver o futuro. Você faria a troca? Não, Flávio. Vou te explicar por quê. Eu sou meio pessimista em relação a isso. Eu acho que a inteligência artificial, apesar de ter todas as vantagens que a gente já conhece, a gente tem um número cada vez maior de pessoas no mundo. Eu vejo cada vez mais um número maior de pessoas sem oportunidades. A inteligência artificial, por melhor que ela seja, por mais que ela traga bens às pessoas, possibilidades de evolução, ao mesmo tempo tem um efeito colateral. São pessoas que vão ficar à margem disso. Eu, por exemplo, amanhã ou depois, um livro, é só você falar uma coisa para a inteligência artificial, ela vai estar lá falando para você o que você precisa fazer. Talvez a minha função de transformar pessoas a partir da fala, quer dizer, eu ainda acredito no mestre, né? Eu ainda acredito na sua capacidade de colocar energia no outro e fazer com que ele melhore, não é só o conteúdo. Tem uma coisa que eu, quando eu penso em futuro, quando eu penso em cursos, por exemplo, tem muitas empresas que apostam no conteúdo e vão multiplicando conteúdo e pega qualquer um para apresentar aquele conteúdo. Eu ainda acredito no mestre.
a capacidade de transformação do mestre, no insight que ele tem na hora que você está falando. Outro dia eu estava fazendo uma mentoria e a pessoa estava muito preocupada em decorar. E é um estrangeiro, um irlandês. E aí eu fiz uma brincadeira com ele, falei assim, já pensou no qual é o sentido do decorar? Decorar vem do decoração, que no inglês é by heart. Se você decora, está mental, não está no coração. Então a ideia é que você possa falar 10 vezes sobre a mesma coisa, mesmo que seja de maneira diferente, mas que você preserve a essência, que está passando pelo coração. Se você fala em decorar e mentalizar, você vai ficar gravando o seu texto, mas não vai passar por aqui. Não está no coração. Não está no coração, por mais contraditório que pareça. Esse é um tipo de insight que muito provavelmente a inteligência artificial não tenha por falta de sensibilidade. Claro. Então, eu não vou trocar a minha sensibilidade por algo tecnológico. Não sei se me fiz claro. Bastante. E é muito para se pensar. Se o garotinho Celcinho, lá de, sei lá, não, daqui de São Paulo mesmo, né, mais novinho, Sim. encontrasse o Celso Cardoso de hoje, numa praça, como o Jorge Luiz Borges encontra num texto maravilhoso dele, quando o garotinho dá uma dura no velho, né? Qual seria a conversa? Como é que seria a conversa do Celcinho com o Celso adulto? Não desista dos seus sonhos, transforme seus sonhos em objetivo e siga em frente, doa a quem doer, sem se prostituir. Pode demorar mais. Mas o Celcinho ia gostar do Celso? Ah, ia porque, Flávio, eu tomei muito cuidado para não me prostituir. Às vezes as coisas para mim são mais lentas, às vezes as coisas para mim demoram mais para acontecer, mas quando eu encosto a minha cabeça no travesseiro, eu durmo bem. Porque eu segui meu coração, segui de uma forma ética, esperando a minha vez, sem usar ninguém de escada. Tudo que eu conquistei foi a partir do meu mérito, foi com a minha verdade, foi de maneira muito genuína. Então, se o Celcinho lá de trás souber agir, assim, siga esse caminho, que é o melhor para... Pode demorar mais, mas vai te fazer muito mais feliz. E a última pergunta. Se Deus tecesse aqui e te desse direito a uma pergunta sem réplica, que pergunta você faria para ele? Posso estar com meus pais de novo? Valeu, Celso. Obrigado, meu amigo. Desculpa. Valeu, gente. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Valeu, meu amigo. Valeu muito. Muito obrigado. Obrigado, querido. E, inclusive, porque tocamos em temas... É uma coisa muito engraçada, né? Pergunta perguntando para o perguntador e o tema envolvido com tudo. Foi uma entrevista diferente. Foi, valeu, né? Valeu as lágrimas. Obrigado, Celso, obrigado. Flávio, Abraço, valeu. gente. Valeu.